E aí, galera, vamos lá? Começando aí, retomando os nossos estudos. Vou fazer uma sequenciazinha de vídeos aqui para relembrar os primeiros conceitos que a gente vem fazendo, né? Meio como uma revisão da revisão. E eu vou começar aqui falando sobre variável, tipos e também aí o controle de decisão if else, né? Dentro do C Sharp, coisa que a gente já vem estudando, tá? Então, basicamente, uma coisa que é importante a gente estudar agora é a questão dos tipos, tá? Então aí dentro do C Sharp a gente vai ter alguns tipos que vão ser importantes da gente estar trabalhando. A gente está conhecendo os tipos aí que aparecem dentro do C Sharp. Eu estou com o Visual Studio aberto, né? Tá aberto aqui. Estou com um programinha aqui também, ele está dando uma enroladinha aqui para abrir, né? Que é o programinha que eu gravo vídeo aula. É um programinha aqui que eu estou usando ele, apesar que ele já está aberto, né? Teria que clicar aqui, estou viajando. Esse programinha aqui que é o que eu vou usar como a lousa aqui pra gente, tá? Basicamente, então, quais são os tipos do C Sharp? Eu peguei essa tabelinha de tipos do C Sharp na apostila da Kaelo, que é uma das apostilas top aí de programação. Eu fiz o curso nessa instituição, é muito bacana. E aí a gente tem os tipos, que a gente já veio conversando aí durante as aulas, né? Isso é um exemplo dessa tabela, foi passada na lousa. Então a gente tem os tipos booleanos, que é true e false. A gente tem o tipo byte, que ele tem os valores de 0 a 255. Lembrando que o tamanho deles, ou seja, o espaço que eles ocupam em memória desses dois aqui é 1 byte, né? Então aí vai lembrar aí as aulas de fundamentos de informática, né? Onde vocês sabem o tamanho das informações, tá? Tem o S-byte, que é de menos 278 a 127, mas vê que o espaço de memória é a mesma coisa. Tem o short, que são números também inteiros, né? Repara que o byte, o S-byte, o short são números inteiros, só que o short vai de menos 32.768 a 32.767. Tem o short, que é de 0 a 65.535. Vocês vão reparar que a capacidade de números é a mesma, tanto que o mesmo espaço, só que os números que ele suporta são diferentes. Um suporta número negativo, o outro não. O short é uma espécie de inteiro mais curto, ou seja, economiza memória. Tá? Tem o int, ó, que ocupa 4 bytes, que vai aí, ó, desse número negativo a esse número positivo. Então, reparem, eu posso criar uma variável que contenha o valor short, desde que o meu máximo valor seja 65.535. Se eu precisar de um número maior, eu vou usar algum outro tipo de número, que aí no caso eu teria que usar o inteiro. Ah, professor, então eu posso usar um short no lugar do int, se eu quiser? Pode, você vai ganhar um menor uso de memória, né? Nos programinhas que a gente vai estar fazendo aqui, não vai fazer muita diferença. Mas lá na frente, em programas mais pesados, às vezes, isso faz uma diferença no desempenho. Tá? Hoje, por enquanto, a gente não vai usar muito esses, não. A gente vai trabalhar mais com int, com float, com double, né? Talvez um decimal, um bool, bastante, booleano. Mas esses outros tipos aqui, eles são bem importantes em algumas situações onde a gente precisa economizar memória. Tá? Isso é bem bacana. A gente tem o long, né? Que é um dos números inteiros aí de maior espaço. Tem o long, que é um pouco maior ainda que ele, né? Só que, quer dizer, ele tem um aspecto maior de números positivos, né? Que o long ele tem dos números negativos aos positivos. A gente tem o float, a gente tem o double, né? E o decimal. O decimal é o maior, é o tipo com maior carga aí de números decimais, ou seja, que tem vírgula. Ou seja, se eu preciso de número inteiro, eu tenho opções de números inteiros do byte ao long. Se eu preciso de números com vírgula, eu tenho do float, né, que é o menor número com vírgula aqui que a gente tem à disposição, ao decimal. Tá?
E quando eu preciso de texto, aqui por enquanto eu tenho só o char, que na verdade ele limita um caractere. E aí no lugar dele, a gente vai utilizar a classezinha, a classe de... Opa, não vou escrever com isso aqui não, que isso aqui vai ficar muito feio. No lugar dele, a gente vai ter aqui, para trabalhar com ele também, a string, que aí vai ser uma classe para trabalhar com o char de uma forma um pouco melhor, tá? Então, quando a situação for o char ele só libera um caractere. E aí, quando eu quiser trabalhar com textos, né, um pouquinho mais robustos, eu vou trabalhar aqui com a string, que é o que a gente vai estar usando a classezinha string aqui nos nossos exemplos, tá? E se for booleano, a única opção que a gente tem aqui é o bool, true e false. Beleza? Então, isso aqui é só para a gente ter um começo, relembrar, né, esses conceitos. Isso aqui já foi passado, mas para a gente fixar esses conceitos dos tipos, tá? Então, vamos dar uma olhada lá no C#, né? Então, aqui, ó, no C# eu vou criar um projeto novo, tá? Minha ideia vai ser seguir o que a gente já está acostumado a fazer. Criar aqui um novo projeto. Nesses primeiros exemplos também vou usar o console application, tá? Então vai ser uma boa oportunidade de quem ficou com dúvidas também durante o início do semestre, que tirem essas dúvidas e o vídeo vai ficar disponível aí para vocês voltarem quantas vezes for necessário, tá? Vou usar aqui o Windows Desktop e o aplicativo do console do .NET Application. Vou chamar esse exemplo aqui de exemplo 1. É o nome do projeto. Ou na verdade vou criar aqui como exemplos. Revisão. Lembrando que eu posso fazer vários projetinhos aqui, ou vários projetinhos dentro de uma solution, né? Então, estou criando aqui a minha solution e dentro dela vai ter um projeto. Tá? Esperar ele carregar. E aí eu vou começar a montar aqui alguns exemplos para a gente lembrar, tá? Dos conceitos, que são bem importantes. Aí ele vai estar, o C# criando toda a estrutura. Toda a estrutura que a gente precisa para poder estar programando. Tá? Ele cria toda a estrutura de arquivos, a pasta. É bem diferente, né, de quem estava acostumado aí só a programar com JavaScript. Então ele já vai ter uma forma de trabalhar um pouco mais bem estruturada. Essa é a maior diferença que uma linguagem com esse poder tem para a gente, tá? E que vai ser bem importante na hora que a gente estiver usando outras ferramentas, como por exemplo a própria Unity, que são os próximos passos. Tô terminando de criar o projeto, um pouquinho devagar, eu acho que acumula o programa de gravação da aula, com o programa de lousa, com o Visual Studio que já não é muito levinho. A gente poder dar continuidade aqui, tá? Vamos lá. Acho que agora vai. Opa, agora foi. Então, ó, basicamente, para quem não lembra, estrutura do Visual Studio, a gente começar aqui a estar desenvolvendo. Vou jogar isso, deixa eu ver. Por enquanto, opa, vou reduzir ele a isso aqui mesmo. Deixa ele aqui no cantinho. Deixa ele aqui mais ou menos. Então, ó, vamos lá. Para quem não lembra, aqui eu tenho meu Visual Studio. Aqui eu tenho meu gerenciamento de soluções. Inclusive, e vai aparecer aqui a
o meu programa, né? Para quem não lembra, essa aqui é a estrutura do C Sharp, tá? Então aqui eu tenho a solution, que é uma pastinha que está com o meu projeto dentro. E dentro dessa solution eu posso ter vários namespaces que são projetinhos menores dentro dele. Eu tenho esse aqui chamado exemplo revisão, que ele acompanha o mesmo nome da solution. Se isso não tiver do meu agrado, eu posso vir aqui em renomear e colocar aqui, por exemplo, vou colocar exemplo variável, exemplo if, vai, porque aí eu já falo da variável e do if ao mesmo tempo. Exemplo if. E no caso, vou começar aqui com E minúsculo usando os padrões, né? Fechou, tá? Vai ver que aqui, inclusive, depois eu posso renomear esse namespace para exemplo if. E que não tem problema nenhum. Ok? Então, vamos começar aqui, né? Então, o namespace vai ser o pacote de informações que a gente vai estar trabalhando. E aqui, o que eu vou estar fazendo, galera? Eu vou primeiro estar demonstrando aí uma declaração de uma variável. Então, digamos aqui que eu vou fazer aquele primeiro exemplo mesmo que a gente já fez, do nome e idade de uma pessoa, tá? Então, primeiro eu preciso pegar o nome de uma pessoa. Então, vocês viram lá, ó, que quando, né? Vamos voltar lá na nossa telinha. Quando eu preciso pegar um texto, eu vou utilizar, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Quando eu pegar um texto, eu vou me utilizar aqui, opa, muito grande, aqui, ó. Isso aqui. Eu vou me utilizar aqui de um char, né, que representa aí um texto. Então, só que o char ele só aceita uma letrinha. Então, se eu vim aqui criar um char nome, né, e quiser atribuir aqui, ó, no caso entre aspas simples, não. Tá? Ele aceita. Só que aí se eu colocar aqui, ó, Maria, ele já vai dizer aqui, ó, que não rola. Tá? Posso colocar, mas pode colocar entre aspas duplas. Tá? Reparar que não rola também. Ele vai identificar que é uma string, tá? E não uma string não cabe dentro de um char. Então, o char é o tipo primitivo que dá origem à string. Então, a string é uma classe, por isso que o S dela é maiúsculo, né? A gente pode trabalhar com S tanto maiúsculo quanto minúsculo no C Sharp, mas o ideal é a gente trabalhar com base na classe. A classe ela tem o S maiúsculo. Então, aqui, ó, na hora que eu quero colocar, eu vou colocar assim, ó, string, tá? E aí vocês vão reparar que o único aviso que tem aqui é que o nome da variável ainda não foi usado. Beleza? Bom, continuando aqui, tá? Então aqui eu declarei o nome de uma pessoa, que é um tipo de texto, tá? Então aqui Maria, ele já suporta mais um caractere, desde que eu utilize aí a string. Tranquilo? Vamos fazer assim, ó, vamos trabalhar aqui, ó, com a questão da idade. Então vamos declarar uma outra variável, ó, do tipo int, ou seja, eu quero declarar uma variável inteira que seja a idade.
A idade eu posso colocar aqui que seja, sei lá, igual a 20. Então, repararam que aqui eu fiz a declaração de uma variável com o tipo, tá? Com o nome da variável e o valor que eu quero atribuir para ela, tá? Então, ó, só para ficar bem claro para vocês aí, vou chamar um quadro novo aqui. Deixa eu ver. Adicionar um novo quadro. No caso, pode ser. Apago tudo. E aí eu vou trazer isso aqui para a gente, ó. Opa, meu antivírus aparecendo aqui. Vou aproveitar que estou aqui, vou vir aqui na minha mesa e vou copiar esse trechinho aqui para a gente comentar sobre ele. Tá? Na nossa página atual. Então vamos trabalhar com ele aqui. Então, primeiro, tudo que eu for criar também, não esqueçam, tá? Tudo que eu acabar criando aqui vai dentro dessa classe main aqui, tá? Que vem daqui até aqui. Ou da classe main não, de uma classe chamada program, porque a gente está aqui no modo console, tá? Então, dentro do modo console, a gente tem essa classe program. E dentro da classe program, a gente tem esse método que é o método main, tá? O método main é o método que o C# começa a trabalhar. Então, por enquanto que a gente está mexendo aqui com o console, a gente vai começar sempre trabalhando dentro desse main. Não pode apagar essa estrutura, inclusive nada dessa estrutura, tá? Nem o namespace, nem a classe program, que é a classe que está permitindo a gente começar a trabalhar. E dentro dessa classe program, o método main, que é o método de start do C#, é como se fosse o index do C#. Aqui, a gente está trabalhando primeiro atribuindo o tipo. Não, aqui está sendo o tipo. Nossa, ficou horrível. Tá? Vou trabalhar mais com as setinhas aqui mesmo. Aqui primeiro a gente tem o tipo. Depois a gente tem o nome da variável. E se a gente for atribuir o valor. Belezinha? Então isso aqui é onde a gente começa a trabalhar. E da mesma forma, na hora que a gente for atribuir aqui o inteiro. Tá? Então, ó, string é o tipo da variável. Nome é o nome da variável que eu coloquei e Maria é o valor que está dentro da variável. Da mesma forma aqui embaixo, int é o tipo, o idade é o nome da variável que eu criei e 20 é o valor que está dentro dela. Por que a Maria tem aspas e o idade não tem? Porque Maria é um texto, sempre texto aqui vai ter sempre terá as aspas, tá? Então todo texto terá as aspas. Número não tem essa necessidade de ter aspas. Belezinha? Então, basicamente é isso aí, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Opa, maximize aqui de novo. Minimizar um pouquinho. Reorganizar isso aqui, tá? Vou, inclusive, apagar. Não preciso disso aqui agora. Bom, agora e se eu quisesse fazer aí o if, tá? Vamos fazer aí um testezinho. Então, se eu colocar lá if, que o if, para quem não lembra, é o teste lógico que verifica se uma sentença é verdadeira ou falsa. E aí ele vai tomar uma decisão em cada situação, tá? Primeiro eu vou querer saber se essa pessoa é maior de idade. Então, ó, vou começar fazendo em blocos, tá? Então, vou fazer assim, ó, vou perguntar se idade for maior ou igual, no caso, né, ó, coloquei aqui errado, maior ou igual a 18.
Então, ó, não se esqueçam desses símbolos aqui, ó, tá? Na hora que a gente for trabalhar com comparação em programação, tá? Vou colocar aqui um espaço de texto aqui maiorzinho para trabalhar. Tá? A gente pode ter aqui, ó, os operadores de comparação, que vocês já viram, né? Certeza. Em outras disciplinas de programação, vocês vão ter maior que, tá? Menor que, isso aqui matemática também, vocês já devem ter visto. Menor ou igual, tá? Maior ou igual, e teremos aqui também o diferente, tá? Dentro de programação da linguagem C#, esse vai ser diferente, e o igual, que dentro da linguagem de programação, inclusive dentro do próprio JavaScript, que vocês já mexeram, né? O igual são os dois símbolos de igual. Um igual só você atribui valor em programação, dois iguais você compara, tá? Então, o teste que vem aqui dentro do if, basicamente é esse carinha aqui, ó. Vou deixar até ele aqui, meio que aqui do lado na hora que a gente for fazer as outras coisas, tá? Então, ó, esse é o símbolozinho. Deixa eu até dar uma olhada aqui se eu consigo... Não, deixa aqui. Vou deixar ele bem no cantinho aqui, ó. Vou dar uma apertadinha. Talvez aqui até... Não, deixa aqui. Desce. Aqui. Tá? Então aqui eu estou perguntando se idade for maior ou igual a 18. Então eu vou usar aqui o console ponto writeLine, né, para poder escrever na tela dentro do C#. Vou colocar assim o nome da pessoa, né? No caso vou estar trabalhando aqui colocando assim, fazer primeiro uma concatenação simplesinha para a galera lembrar. Vou colocar aqui que o nome, ou seja, que é o nome que está guardado aqui, tem, né? Vou concatenar aqui também a idade, ó, vai ficar bem confusinho aqui, de idade. Sendo assim, vou até fazer mais curtinho. Nome tem maior de idade. Pronto. E aqui, vou fazer assim, mais idade, mais anos. Esse sinalzinho de mais aqui, ele está fazendo a função de concatenação, ou seja, está misturando o valor que é uma variável, né, que é um nome, com o texto que eu escrevi, aí pegando o valor da variável que está aqui, que é a idade de novo, e misturando com esse antes, fazendo tudo um texto só grandão, tá? Então, esse sinalzinho de mais aqui dentro dessa situação, para quem não lembra, chamamos isso aí de concatenação. Então, e aqui eu vou dar um console.readKey só para poder travar a tela na hora que ele compilar. Beleza? Então aqui, galera, tem um exemplo de if, ou seja, ele vai ler o conteúdo que tem aqui dentro dessa variável, vai perguntar se esse conteúdo é maior ou igual a 18 anos, é maior ou igual a 18. Se for verdade, se o valor que tem aqui dentro de idade for de 18 para cima, ele executa essa linha. Se não, ele não executa nada. Beleza? Vamos rodar aqui para ver. Aí ele vai dar aquela primeira compilada do C#, que demora um pouquinho mais, né? Até interessante a gente estar olhando aqui, ele fala assim, compilação iniciada
ele vai criar um executável, né, para poder chamar esse programa aqui. Se tiver algum erro, esse é o momento também que ele mostra alguns erros de código, né? Se você escreveu alguma coisa errada e tal. Aqui no caso não tem nada errado, mas se tiver algum erro de código ele vai estar mostrando também pra gente, tá? Muito bem. Ó, tá começando aqui, vai exibir a mensagenzinha pra gente, ó. Vamos esperar. Aqui, ó, tá rodando o programa, tá processando. O que ele vai fazer? Tá executando aqui. O C Sharp, na hora que ele executa um programa quente, ele vai abrir um monitorzinho. Ele é bem bacana nisso, até para depois a gente controlar desempenho. Tá? Ele só está adicionando aí todos esses efeitos. Primeira vez que roda, geralmente demora um pouquinho mais. E assim que ele já exibiu o valor, ó, já está abrindo aqui, ó, pronto, ó, maior, Maria é maior, inclusive veio meio grudado, né? Mas aqui, ó, ó, onde ele mistura, né, ó. Deixa eu até deixar pequenininho aqui, ó. Veja onde ele mistura, né? Então ele fala assim, ó, resultado, nome, no lugar do nome aparece Maria, tá? É maior de idade, que é o texto que a gente colocou, tá? E a idade, que é 20, que é o conteúdo que tem aqui dentro da variável, e os anos, tá? Então vocês podem reparar que uma coisa completa a outra. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Opa! Vamos vir para cá e vamos pegar esse trecho aqui, ó, para a gente analisar com calma. Rapidinho aí esse trecho, né? Vamos jogar aqui na página atual. Então, ó, reparem bem que aqui, ó, esse Maria é basicamente o nome, ó. Esse nome tá vindo para cá e é o que está sendo exibido, né? O texto é esse texto aqui, ó, que a gente colocou. Ó, esse textinho aqui é o que está aparecendo aqui. E esse idade, né, também é o conteúdo dessa variável que eu estou apontando lá, que está vindo aqui, né? E esse anos aqui é a mesma coisa que está aqui, ó, tá? Então aí vocês conseguem reparar como estão aparecendo as coisas. Quando foi feito o teste aqui, né, foi identificado o que? Ele pegou essa variável que estava aqui e testou, opa, idade. Quanta idade tem? Opa, idade tem 20. Então, se idade tem 20, então idade é maior ou igual a 18. Então, essa sentença aqui é verdadeira. Se ela é verdadeira, executa isso aqui para mim. Tá? Então, graças a isso, nós conseguimos aqui fazer esse if funcionar. E se o valor fosse outro? Vamos voltar lá? Vamos voltar aqui. Se o valor fosse outro, vou parar aqui, ó, nesse sinalzinho que eu paro, né? Para a depuração, mando ele parar e rodar. Digamos que fosse 15. Tá? Então agora, ó, vai acontecer uma coisa diferente. Tá? Simplesmente ele vai rodar e não vai me exibir nada. Por que ele não vai me exibir nada? Porque, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. A idade dela é 15 anos. A idade não é maior ou igual a 18. Então ele não entra aqui, não executa esse console e vem direto aqui, ó, pro read key, onde para a tela. Mas e se eu quisesse mostrar uma mensagem, tipo, é menor de idade, né? Então, o que eu posso estar fazendo? Então, aí a gente vai fazer a continuação do if. O if, ele funciona só o if. Em algumas situações, resolve o nosso problema só no if.
Mas quando eu quero colocar uma outra opção, eu posso utilizar o else. Então, quer dizer, eu posso, não sou obrigado, tá? E aí, ó, eu posso estar trabalhando da seguinte forma, ó, console.writeLine. Nesses casos, eu vou incluir Maria, por exemplo, no caso aqui, eu vou fazer até um pouquinho diferente aqui, ó. Ali eu fiz com uma concatenação. Já fiz isso em sala de aula também, e é legal a gente colocar outras opções. Vou trabalhar aqui com vocês também usando os parâmetros, que eu acho até mais bonitinho para a gente continuar assim, não? Então vamos colocar assim, ó, Maria é menor de idade com tantos anos. E aqui o que eu vou fazer? Ó? Depois do texto, né, eu criei aqui alguns parâmetros. Então, parâmetro 0, aqui vai ser preenchido por uma variável, que aqui eu apontar aqui, ó, vai ser nome. E depois vai ser substituído esse parâmetro 1 por outra variável, que no caso aqui eu vou colocar idade. Tá? Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Se a idade da Maria for, né, não for maior ou igual a 18 anos, ele vai cair nesse else, que é um senão. Tá? E aí, vai preencher com essas informações. No lugar do 0, vai aparecer o conteúdo que tiver em nome. No lugar do 1, vai aparecer o conteúdo que estiver em idade. Assim, é bem mais tranquilo, bem mais organizado da gente trabalhar também. Não, aqui eu tenho que ficar dando uns espaços, fica meio estranho com essa concatenação. Aqui a concatenação fica mais bonitinha, fica mais interessante da gente trabalhar, tá? Vou iniciar, vamos ver que ele vai carregar aqui rapidão. E já deu aqui, ó, Maria é menor, eu escrevi errado. Não, Maria é menor, vamos só arrumar aqui. Maria é menor de idade com 15 anos, né? Vou deixar pequenininho aqui também rapidinho, para a gente poder dar aquela analisada legal nesse trecho aqui, tá? Então vamos lá, vou usar aquela mesma estratégia. Vou vir aqui, vou pegar esse trechinho aqui, que é o que a gente está trabalhando agora. Opa, peguei errado aqui. Cancela. Vou pegar de novo. Preciso pegar com essa telinha aqui, ó. Tudo bem que não foi exatamente do jeito que eu queria, mas dá para a gente já trabalhar aqui, ó. Então, o que acontece? Primeiro vai ser analisado aqui nesse if, vai ser olhado assim, a idade é maior ou igual a 18? No anterior tinha dado verdadeiro, agora, quando dá verdadeiro, se isso aqui retorna verdadeiro, é executado isso aqui, ó. Ou seja, se a idade aqui fosse 18, 19, 20, ele vai executar isso aqui. Se ele é falso, que é o resultado correto aqui, ela é falsa, porque a idade dela é 15 anos, não é maior ou igual a 18. Então, ele vai cair aqui dentro do else, que é o senão. Se idade maior ou igual a 18, então faça isso aqui. Se não, ou seja, se caso for falso, cai dentro aqui do else e executa isso aqui, tá? E dentro disso aqui, ó, vou olhar lá, meu texto, ó, primeiro o 0 aqui, ó. Repara que esse 0 foi substituído pelo conteúdo da variável aqui do nome, ou seja, este nome veio para cá, tá? Por quê? Porque na ordem é o primeiro parâmetro, tá? E aí pega este nome que temos aqui, beleza? Aí depois é menor de idade com, ó, um aqui que recebe este valor que está aqui e este valor, opa, é o mesmo da idade que a gente tem aqui, ó, que foi atribuído, tá? E aí ele é exibido aqui, ó, dentro da string, tá? E esse conjunto todo é esse conjunto todo que a gente acabou de montar aqui. Tranquilo? Então isso é para a gente entender. Aqui a gente acabou usando o if, o else, né? E o uso
das variáveis, tá? Que a gente consegue estar trabalhando aí com tranquilidade. Outra coisa que poderia acontecer, né, mas só para complementar, então digamos aqui, eu estou querendo identificar só se ele é maior ou menor de idade, mas eu posso também querer saber, por exemplo, se a idade é inválida, por exemplo, né? Então, ó, o que a gente pode estar querendo saber aqui? Eu posso, ao invés de fazer simplesmente um else, complementar isso aqui da seguinte maneira. Vamos pensar aqui de um jeito diferente de colocar isso, tá? Eu poderia vir aqui simplesmente e perguntar assim, ó. Ele pode ser maior ou igual a 18, né? Mas eu posso usar o que a gente chama do else if, tá? Onde eu posso fazer uma perguntinha assim, ó, se a idade, né, por exemplo, é maior que 0, tá? Então, o que acontece? Se a idade, no caso, maior que 0, tá? Então, aqui, eu vou perguntar se ele é maior ou igual a 18, tá? Agora, eu estou querendo saber se a idade é maior ou igual a 0. Por quê? Se for menor que 0, eu posso colocar uma mensagem aqui, ó, ponto, writeLine. Opa, deixa eu voltar aqui. E colocar aqui idade igual ou menor que 0, tá? Ou seja, eu posso dizer aqui que é uma idade inválida. Digamos que isso aí se tornasse uma idade inválida. Então, olha que interessante. A gente acabou usando aqui uma pergunta, um if. Se a idade for maior ou igual a 18. Se realmente for maior ou igual a 18, ele cai aqui dentro. Se não, ele vem e faz uma perguntinha aqui, ó. Se a idade é maior ou igual a 0. Se for verdade, for maior ou igual a 0, for menor que 18 e maior que 0, mostra isso aqui. Se for menor que 0, aí ele vai dizer como idade inválida. Então aí a gente tem o if, um else if, ou seja, se não se. Ou seja, fiz uma pergunta aqui, mas se não for essa pergunta, é essa pergunta aqui? Se for é. Se não, aí a última opção seria o meu else, tá? Então é uma outra forma de eu perguntar. Eu posso refinar a minha pergunta dentro da minha linguagem de programação, tá? Então vamos experimentar aqui, ó. Se eu colocasse aqui um 0, tá? Vocês vão reparar que ele já deu aqui, a idade igual ou menor que 0, ou seja, inválida, tá? Então aí, pessoal, a gente já está usando, ó, o bloco if, else, não, o if, o else if e o else, tá? Ou seja, esse aí é o principal, né, o controle de decisão dentro da linguagem de programação. A gente vai usar bastante, é bacana a gente treinar, e depois a gente vai fazer vários exercícios em relação a ele. Beleza? Então isso aí fica como uma revisão para a gente estar trabalhando. Deu uma videoaula até longa, de 38 minutos, vou parar aqui.